Rogo-te, Pai amado, neste momento, pelos espíritos instrutores. Rogo pelo um bom espírito, trabalhadores da imensa falange de Kardec, todos aqueles que colaboraram na doutrina dos espíritos, que venha me auxiliar, me orientar, me esclarecer, para que eu possa transmitir com simplicidade a fala dos espíritos, o diálogo dos espíritos, fazer de mim instrumento do seu amor. Não me deixe errar, não me deixe cair, mas me ensine a humildade, me ensine a fraternidade, dê para mim a doçura, dê para mim a calma, fazei com que eu possa caminhar com a dignidade e a honra, Senhor, que leva a paz e a esperança aonde quer que eu esteja. E assim, deste momento em diante, peço a toda a equipe do Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade que esteja conosco, fazendo toda a guarda e a proteção, como peço neste momento a todos os guias e protetores de cada médium, que os abençoa, que os fortalece, que os façam fortes e corajosos adiante do aprendizado. E assim, deste momento em diante, eu abro a nossa aula de estudo. Então, na introdução, vocês leiam a introdução do Evangelho, porque ela é linda, tem várias coisas interessantes. A autoridade da doutrina dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo. No texto, controle universal do ensino dos Espíritos. Procure esse texto que você vai encontrar. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens, chegasse a nós, por meio mais rápido e mais autêntico. Então, Deus quer essa rapidez e autenticidade da mensagem dada pela doutrina dos Espíritos. Eis porque encarregou os Espíritos de a levarem de um polo ao outro. Quem somos nós para não deixar os Espíritos falarem aonde quer que eles estejam? Se Deus quer que essa mensagem, os Espíritos falam, que a vida continua após a morte. Então, isso é importante. Isso são princípios básicos da doutrina. Deus manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Então, não existe no meio da doutrina dos Espíritos privilégio para ninguém. Todos os médios têm o direito de ouvir os conselhos, as orientações dadas pelos Espíritos. Então, somos nós que temos que nos preparar para ouvir esses conselhos, porque Deus assim o quer. E ele fala, um homem pode se enganar, quer dizer, um médium pode se enganar. Pode ser enganado um médium pode ser enganado por espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados, obsessor, fascinador, subjugador. O médium pode, mas se ele tiver o conhecimento, ele sabe que ele precisa receber esse espírito e orientar, esclarecer o que ele precisa ir para uma escola, um parque de evangelização, e que ele não pode ficar do nosso lado. Então, todo médium pode ter um espírito brincalhão? Pode. O que você faz com ele? Orienta, corrige e põe na escola. Um espírito pseudo-sábio? Pode. Um espírito mentiroso? Pode. Mas essa gama de espíritos imperfeitos, quando se aproxima de nós médios,
Nós temos que ter humildade para recebê-los, orientá-los, esclarecê-los, como qualquer outro espírito, como um sofredor, como um bêbado, como um caído, como um falido, como um doente. Porque ele, na sua imperfeição, desconhece as leis divinas. Então, o médium tem que ter humildade para ele entender que um espírito dessas ordens imperfeitas pode se aproximar de nós. Pode. Tranquilamente pode. Só que você tem que saber o que você vai fazer. Então, nós médios podemos ser enganados. E pode ser enganado por si mesmo. O que me leva a enganar a mim mesmo? O meu orgulho. Por eu achar que eu só recebo espíritos superiores, que meus espíritos são só grandiosos. Então, o orgulho é a última coisa que um médium deve ter, de achar que os espíritos dele são superiores. Médium tem que analisar a proposta dos espíritos, o que eles falam, o que eles dizem, para que você não erre, para que você observe. Mas não aconteceria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Então, se os espíritos falarem na Europa, nas Américas, na África, na Índia, no Egito, são milhões de espíritos se comunicando em todos os lugares. Na Umbanda, no Candomblé, nos místicos, esotéricos, onde quer que seja. Lá estão os espíritos. Somos nós que avaliamos esta comunicação. O que eles estão fazendo? Qual é a ordem que está esses espíritos? Qual é a nossa proposta para socorrer e amparar? Isto é uma garantia para cada um e para todos. Porque se uma pessoa errar, milhões estarão recebendo os espíritos. Por isso que médium tem que desenvolver. O maior erro da doutrina dos espíritos não é preparar médium. Nossas casas espíritas não preparam os médios, não os ajudam a desenvolver e preparar com ética e moral. Esse é o erro de toda e qualquer casa espírita, porque ela, como espiritismo, ela tem que preparar os médios para receber as mensagens de otimismo e de esperança e de ajuda para a humanidade. Pode fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Então, a doutrina dos espíritos não está vinculada a nenhuma organização. Não está vinculada à FEB, nem à ZUSE, nem a ninguém. Ouça o que eu estou falando para vocês. Porque o médium, que ele vem cumprir uma missão, ele vem para realizar e fazer aquele seu trabalho, grande ou pequeno. O que Kardec mais chamou a atenção foi o sistema. E hoje, as federações têm sistema. A ZUSE tem sistema. Eles criaram um sistema para a doutrina dos espíritos, uma regra que não existe na doutrina dos espíritos. E isso só entende a pessoa que estuda. Porque quem não estuda, ela ouve e escuta o que o outro falou, sem nunca ter pesquisado a verdadeira doutrina dos espíritos. Então, o que eu tenho que entender é que os espíritos se comunicam em qualquer lugar porque Deus o quer. Podem queimar os livros espíritas, mas não podem queimar os espíritos porque são imortais. A doutrina, ela não vai desaparecer nunca, porque ela está toda no mundo espiritual. Quem erra somos nós, homens. Quem erra somos nós, espíritas, que não nos preparamos para esses momentos vindouros. Os médiuns espíritas não estão prontos, não estão preparados para auxiliar esses momentos de perturbação na Terra, de desajuste, de desequilíbrio, porque nós estamos atrasados. 60 anos de mediunidade. 60
anos e sem medo de me equivocar-se. Parou de ajudar os médiuns, parou de crescer a mediunidade, parou os estudos. Então, vocês, médiuns, mesmo que eu já tenha morrido, lembra, é preciso ensinar a mediunidade. Sejam bons dirigentes. Prepare os médiuns para auxiliar os seus lares, auxiliar as suas famílias, para orientar outros médiuns, para fazer com que nós espíritas possamos crescer, ouvir a mensagem dos espíritos, porque os humanos aqui encarnados são orgulhosos, vaidosos, pretensiosos e dono do mundo. Então, o médium tem que saber buscar na fonte simples, humilde, de trabalho para o crescimento. A fonte da doutrina dos espíritos não será menos inesgotável, porque não se encontra na Terra. Nada pode esgotar e acabar com a doutrina espírita, porque ela está no mundo espiritual. Pode escrever livros errados, pode pôr sistemas errados, pode pôr tudo que for errado, mas será ditado novamente pelos médiuns que estiverem preparados para exercer esse mandato. E ninguém vem pronto. Todos vêm para serem preparados. Todos nós iniciamos uma jornada de preparação da mediunidade, de crescimento da mediunidade. Surge em toda parte para cada um que pode captá-la. Então, essas mensagens, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, o Evangelho, vem nos falar com essa clareza que a mensagem dos espíritos vai ser dada para cada médium, em cada lar, em cada família, em cada casa. O anjo guardião vai ajudar as criaturas, nossos filhos. E nós, espíritas, fomos criados sem anjo guardião, sem espíritos protetores, sem pedir para os nossos filhos chamarem seus protetores. Então, nós somos criados à reveria, à vontade da sorte, sem a instrução básica de nós, espíritas. Então, façais vocês o melhor, oriente vossos filhos, eles têm um anjo guardião para lhe auxiliar a sua jornada, para dar conselho, advertências, orientações, para que eles não percam a oportunidade reencarnatória. Isso é doutrina espírita. Se faltarem os homens, os médiuns, para propagar, haverá sempre os espíritos. Então, essa história, que são os vivos que vão divulgar, você tira isso da sua cabeça. Ponto. Quem vai divulgar a doutrina dos espíritos são os espíritos. Então, esse negócio, palestra de vivo, para lá, para cá, se ele não falar a doutrina espírita e falar o que ele acha, nós estamos fugindo da base doutrinária. A base doutrinária é essa. É ensinar que os espíritos estão ali para fazer o trabalho, para nos ensinar, educar. Aonde você estiver, seu protetor lá está com você. Então, essa base doutrinária, ela tem que ser começada a ser ensinada. São raríssimos, são pouquíssimos. Espírita que recebe seus protetores. A maioria vem da Umbanda. 80%, 90% vem da Umbanda, porque lá eles deixam receber seus protetores. No centro kardecista, nunca sabe nem quem é o seu anjo guardião, nem seu espírito protetor. Não sabe nada, ele cria na reveria, solto, sem dono no mundo, sem ter um espírito protetor. Então, pense nisso que eu estou falando. E se atinge a todos que ninguém pode atingir.
Quem pode atingir são os espíritos. Se você estiver numa montanha e precisar do seu protetor, ele vai estar lá. Se você cair numa brecha lá embaixo e você chamar seu protetor, ele vai estar com você. Se você cair dentro de um poço, você chamar seu protetor, ele vai estar lá. Se você estiver doente, você chamar seu protetor, ele vai estar com você. Aonde você estiver. Então, isso é de suma importância, essa crença, essa doce crença que um espírito amigo familiar está 24 horas me auxiliando, me amparando para que eu faça o melhor. Então, nós espíritas temos que começar a ensinar a doçura do anjo da guarda, a comunicação dos espíritos com ética, moral, com conhecimento, bonita, linda, né? É isso daí, é isso que nós temos que fazer. São realmente os próprios espíritos, com a ajuda de inumeráveis médiuns. Aí eu pergunto, a doutrina tem muitos médiuns? Não. Você pode andar por todas as casas de espírito, pode descer, subir. Não tem, só tem um dirigente que recebe alguns protetores. E tem dirigente que nem recebe, nem o anjo da guarda dele. Então, é assim que nós estamos. Então, nós estamos faltando esse contato direto com os espíritos superiores, dirigentes da doutrina dos espíritos. Os espíritos se comunicam por toda parte. Está lá no Evangelho. Por todos os povos. Quer dizer, os continentes, os espíritos lá estão. Está lá. Todas as seitas. Então, os espíritos vão estar dentro de todas as religiões. E tem mais ainda. De todos os partidos. Está lá no Evangelho, não foi eu que escrevi, não. Eu escrevi aqui porque está lá. Todos os partidos. Então, se existir um partido político que ele queira fazer o bem, ele terá o anjo guardião. Ele será assessorado pelos bons espíritos, para que ele não erre, para que ele cumpra sua missão como político. Porque política quer dizer objetivos a ser alcançado. Político tem um objetivo a ser alcançado. E qual é o objetivo que ele quer alcançar? Ajudar, amparar, progredir, crescer. E ele, então, ali terá o anjo guardião para não deixar ele falir, mesmo dentro da política. Está aí, ó, está lá no Evangelho. São aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Então, os espíritos podem se comunicar, índio, preto, branco, azul, cor-de-rosa, amarelo, onde quiser. Não tem isso, não é brasileiro, não é uruguaio, não é, gente, não é europeu, não é América do Norte, não é América do Sul, não é chinês. O que importa é que os espíritos se comunicam para a melhora, para o progresso da humanidade. É isso que nós temos que começar a entender. Independente de todos os cultos particulares e religiões. Os espíritos vão se comunicar em todas as religiões, em todos os cultos. E você vê, você abre o Face hoje, e você vê os espíritos se comunicando. Cada um se comunica como quer, roda, pula, faz o que quer. Para nós, espírita, o que nós entendemos? Qual é a característica daquela manifestação? O que aquele espírito, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um dirigente, pode ser uma mãe de santo, pode ser o que for. O que importa para o espírito que aquele médium ensine a moral, a ética, os valores, e não fique sendo levado pelas vibrações dos espíritos inferiores da terceira grande ordem. É preciso retornar à base dos bons espíritos. Então, nós, médios, qualquer manifestação, nós não precisamos fazer crítica. Não critica ninguém, não precisa criticar. Você
avalia que ali, se tivesse um anjo guardião, e se aquela pessoa fosse orientada, um anjo guardião iria lhe dar toda a condição melhor. Então, o melhor desenvolvimento do médium é dentro do seu lar, dentro da sua família. Porque ali ele está dentro da casa dele, está nas quatro paredes. Não tem ninguém para criticá-lo, ninguém para lhe causar danos. E ele poderá aprender com seus guias, seus protetores, com a doçura, com a ternura, com a afabilidade. Então, isso é muito importante. Não é imposto por nenhuma classe social. Então, o espiritismo, ele vai estar no meio dos ricos, dos milionários, dos pobres. Olha, os espíritos estarão. Pode ser milionário, pode estar saindo dinheiro e ouro nas paredes. Lá estarão os espíritos guardiões e protetores para ensinar, para orientar. Estará no meio da pobreza máxima. Lá estarão. Então, o que nós espíritas temos que entender? Que a propagação da doutrina dos espíritos, ela tem que sair do sistema que foi colocado, que Kardec mais temia. O bendito do sistema que hoje nós temos na doutrina dos espíritos. Ela criou um sistema que as nossas casas espíritas não recebem espírito, não recebem protetor, não tem reunião mediúnica, e fica alguém lá falando algumas coisas que também não tem nada a ver com doutrina espírita. Visto que cada um pode receber as instruções. Tanto os políticos, pobres, os ricos, milionários, todos podem receber a instrução do anjo da guarda, que vai dizer, não faça isso, você está errado. Você é orgulhoso, você para de fazer isso, porque é isso que o protetor fala. Não o faça. Te corrige. É assim que o protetor chega e fala para o médium. Ele não vai passar a mão na tua cabeça, não. Ele vai chegar e falar, para com isso agora. Você é orgulhosa, tá? Você é bruta, você é isso, você é aquilo. É assim que o protetor nos educa. Se você está esperando um protetor que vai chegar, ai, você é bonitinha, pode esquecer. Isso não vai acontecer. Ele vai chegar para você, vai estudar. Vai estudar, isso daí que você está falando está errado. Vai estudar. Vai pegar a obra básica, vai estudar, é assim que funciona os protetores. E não é mansinho, não. Pelo menos meus protetores não são mansinho, não. Nenhum. Tudo bravo. Meus protetores são tudo bravos. Ninguém fala mansinho comigo, não. Então, essas instruções de seus parentes, olha que chique isso. Da onde que o médium vai receber as instruções, gente? Dos parentes, dos amigos, do além-túmulo. Amigos, pais, mães, do além-túmulo, que vão vir aconselhar a família. Aí eu pergunto, você já viu algum espírita receber alguém da família para orientar? Tem medo dos mortos? Espírita não deixa nem os mortos da família aparecer perto, que ele já sai correndo, manda embora, bem para longe. Nossa Senhora, vai para o inferno aqui na minha casa. Então, veja bem a diferença do ensino dado pela doutrina dos espíritos. Quem vai nos orientar são os espíritos protetores, amigos, anjos de guarda, que estarão conosco dentro do nosso lar, no seio da nossa família. Eu fui criada num centro espírita, que quando eu chegava lá, falava assim, deixa os seus problemas para o lado de fora. Então, o problema da minha casa, dos meus filhos, do meu lar, tudo virado do avesso, era para me deixar para o lado de fora. Aí colocava uma cestinha na minha frente com os sofredores, que era lá não sei de onde. Aí eu socorria os sofredores da cestinha, porque eu sou média, eu tenho uma capacidade de absorver. Mas a minha família, os meus filhos, ficaram à reveria. Porque eu fui ensinada a fazer caridade.
Não a caridade que eu devia ter feito no meu lar, na minha família, nos meus filhos, colocar o anjo da guarda nos meus filhos, espíritos protetores. É isso daí. Então, existe alguns equívocos que tem que ser mudado e modificado, sim, com a base doutrinária. Era necessário que assim fosse, que os espíritos se comunicassem, para que ele, o espiritismo, pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Aí, espíritas vão dizer, vamos ser fraternos, vamos ser solidários. O que é isso? Fraternidade é a união. É a união de todos os espíritos, todos trabalhando em todas as religiões, em todos os credos, em todos os partidos. O que falta para nós? Ensinar que o anjo guardião orienta e esclarece todas as criaturas. É isso que nós precisamos. Começar a ensinar essa base doutrinária. Se o espiritismo não se colocasse num terreno neutro, então, espíritas, entende? Espiritismo é neutro. Ele não é dessa ou daquela religião. Ele não é católico, ele não é crente, ele não é evangélico, ele não é nada. Ele é neutro. Porque os espíritos trabalham de maneira universal. Então, não critique os outros. Se a pessoa errar, ela vai fazer de novo. Se ela errar, ela vai fazer de novo. Se o médium se equivocar, ele vai voltar e vai fazer de novo. Tudo que os médiums fizerem de errado, eles vão voltar e vão fazer de novo. Tudo de novo. Então, não critique. Cuida de você, cuida da tua família. Cuida do teu lar. Não deixe teu lar falir, nem a tua família. Então, se nós, espíritas, nos colocar num terreno neutro, sem religiões, neutro, teríamos mantido as exceções em lugar de apaziguá-la. Então, o espírita tem que apaziguar os faniquitos das religiões. Eu mesmo abro o Face e vejo os espíritas metendo pau naquele médio nisso, que é da Umbanda, que é do Candomblé. E ele teve a infelicidade de falar assim, os espíritos lá da Umbanda não são do espiritismo. Faltou ele ter estudado isso daqui, a base da doutrina dos espíritos. Porque os espíritos do Candomblé, na Umbanda, seja onde ele quiser, católico, apostólico, seja o que for, ele vai orientar aquilo que Deus permite no caminho do bem e da moral. Então, não critique nenhum culto, nenhuma religião, mas vamos fazer o melhor por nós, espíritas. Nós precisamos mudar e sair das raízes do preconceito e do sistema que existe dentro da doutrina dos espíritos. Esta universalidade, que é a doutrina dos espíritos, do ensino dos espíritos, faz a força do espiritismo. O ensino dos espíritos é a força do espiritismo. E aonde que nós estamos vendo os espíritos protetores se comunicar? Nosso centro espírita não tem espírito. Você já viu? Já viu que o nosso centro espírita não tem espírito? E é o espiritismo, a força do espiritismo é a comunicação dos espíritos. Quer para aconselhar, orientar, esclarecer? Então, nós temos que voltar a uma base doutrinária na sua simplicidade. E, ao mesmo tempo, a causa de uma rápida propagação. Será que aos vivos, fazendo palestra e falando que vão propagar o espiritismo? Não. Não. Quem que propaga o espiritismo? Os espíritos. Então, se um médium ele tiver uma equipe de trabalho
de evangelizadores, e ele fizer uma palestra para 10 pessoas, ali terá uma multidão de 200 espíritos protetores auxiliando aquelas pessoas. Então, médium sem protetor nada faz, nada realiza, nada tem. Não tem nada, é oco, não tem nada para dar. Porque quem dá essa vibração são os espíritos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente. Então, o espírita tem que entender que quando os espíritos querem se comunicar, eles se comunicam para o Brasil inteiro, para um estado, para um centro, para o grupo do centro, para o grupo das pessoas. Então, nós temos que entender que a comunicação não é para um só, é para todos. Todos recebem igualmente o ensino dado pelos espíritos, em todos os pontos da Terra. Então, não existe essa divisão da África, porque é índio, porque é caboclo, porque veio hindu, é africano, é indiano. Não importa. Lá os espíritos estão trabalhando. E é isso que nos importa. Então, quando chega no centro espírita, nós somos neutro. Nenhuma religião, nenhum Pai Nosso, nada que possa dividir religiosamente. Nós temos um campo neutro de ensino para todas as criaturas, todas. E os transmitir aos mais ignorantes. Então, espírita, tira esse faniquito, se você estiver no meio de só um grupo ignorante, você faça o melhor. Estude, ensina os ignorantes para crescer e se melhorar. E os mais sábios? E você vai conversar com eles e você vai aprender, a fim de que ninguém seja deserdado. A função do espiritismo é passar os ensinos para todas as criaturas, indiferentemente de credo, de religiões, aonde quer que eles estejam. O espiritismo é uma verdade. Ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas podem atingir os espíritos. Nada mata e destrói a mente, o poder da mente. A nossa mente é tudo. A nossa mente tudo realiza, tudo constrói e tudo faz. Contradições de certos espíritos. No meio da doutrina tem muitas contradições, entre vivos e mortos. O espiritismo ainda se encontra nela uma poderosa garantia contra o cisma, que poderiam ser suscitados, quer pela ambição. Então, não sejamos ambiciosos. Nós não vamos dominar o mundo. Nós não vamos resolver os problemas do mundo. Nós não vamos curar o mundo. Nós vamos curar a nós. E ao curar nós somos um exemplo de vida, de cura, de moral, de ética, de bons costumes. É isso que o espírita é. Ele é o exemplo de vida. Mostrar que seus anjos guardiões e as suas equipes de trabalho estão constantemente ao seu redor e lhe amparando na senda da vida. Quer pela ambição, não sejamos ambiciosos. Essas contradições são certamente um escolho. Porque quando os espíritas são orgulhosos e donos do mundo, donos da doutrina, criam sistemas doutrinários, eles afastam da base da simplicidade e da humildade. Mas carregam em si mesmo o remédio ao lado do mal. Então, você pode fazer toda a maldade que você quiser, porque um dia você estará dentro da lei de retorno e você vai ter que retificar tudo o que você fez de errado.
tudo, tudo. Por isso que nós nascemos médios. E nós vamos retificar o que nós erramos. Nós não estamos aqui para retificar o erro do outro, nós podemos ajudar, ensinar, orientar, esclarecer. Eu não estou aqui para consertar o teu erro. Eu estou aqui para te falar a maneira mais fácil de você resolver os seus problemas. Que a doutrina dos espíritos é solução, resolução do processo reencarnatório. O fim essencial do espiritismo é melhorar os homens. Ninguém procura nele senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Qualquer criatura que venha ao espiritismo, ele vem para se moralizar e buscar o conhecimento da doutrina espírita. Então, leia esse texto no Evangelho. Não deixe de estudá-lo. Porque o que eu falei aqui, muito de vocês hoje fica, meu Deus, o que é o Espiritismo? O que é que eu entendi? O que é que eu compreendi no longo da minha jornada? Então, passe uma borracha no passado e recomeça uma transição lógica, correta, nobre e digna dos espíritos trabalhando pelo progresso da humanidade. E Jesus nos abençoa.